Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar os comandos de visualização para podermos visualizar de formas diferentes a nossa superfície. Não basta apenas criar uma superfície, mas nós precisamos, às vezes, visualizá-la de maneira correta para obtermos algumas informações acerca do nosso terreno. Primeiramente, vamos escolher um desenho que contém uma superfície que a gente possa visualizá-la. Então, vou clicar aqui no Open e vou escolher a opção Superfície. Open. Está aqui a minha superfície. Vou utilizar o Zoom Extents para ela ficar na tela. E agora vamos conhecer o primeiro modo de visualização em 3D, que é o comando Orbit. Então eu venho aqui na minha aba View. Dentro do comando eu tenho aqui a opção Orbit. Olha só o que aconteceu. Eu cliquei duas vezes sem querer na minha aba View. Então ele mudou a forma de visualização. Se eu clico duas vezes de novo, ele vai mudando até chegar na forma que eu quero. Olha lá, que é essa forma aqui. Então vamos aqui em Orbit, clico nele, veja que o meu sistema de coordenadas mudou e agora eu tenho a coordenada Z. E eu posso clicar, arrastar o mouse e visualizar a minha superfície. Olha aí que interessante, pessoal, eu já consigo vê-la em 3 dimensões. Olha que interessante essa forma de visualização aqui. Tá vendo? Um objeto que era apenas 2 dimensões, agora eu consigo enxergar mais ou menos como são as características dessa montanhazinha, desse morro aqui, utilizando o comando Orbit. Então, o que nós temos que fazer? Clicar, pressionar o dedo sem soltar e girar de acordo com o que a gente quiser visualizar. Para sairmos do comando Orbit, pressiono o ESC e a minha superfície fica da maneira como ela foi deixada no último modo de visualização. Como que eu faço para voltar ao jeito que ela era antes? Eu venho aqui no menu Views e eu tenho aqui as minhas vistas, ó. Vista de cima, de baixo, da esquerda. Vamos ver o que acontece? Top! Se eu clico aqui, ela volta a ser o que era antes de eu aplicar o Orbit, tá vendo? Bottom, vou ver ela por baixo. Top, Bottom. E posso ver de outras maneiras, ó. Height, vendo ela pela direita. Tá vendo? E olha que interessante aqui, eu tenho as formas isométricas, que dá pra gente visualizar em 3D também. E é muito utilizado em certos momentos. O único problema é que ele muda o estilo para o que a gente chama de contornos e triângulos, que ele mostra os triângulos aqui que foram utilizados para mostrar a minha superfície. Mas tudo bem, dá para a gente entender mais ou menos como que ela é, utilizando esses comandos, mesmo com ela sendo representada a partir dos triângulos. Então aqui eu tenho as minhas vistas utilizadas para visualização, onde eu posso encontrar, por exemplo, as vistas isométricas. Vou retornar então para a nossa vista de topo. Então vou clicar aqui em Top. E agora nós vamos conhecer uma novidade do Civil 3D, que é a aplicação de estilos. Estilos modificam a forma como a gente visualiza o objeto, mas não modifica o objeto. Como que eu escolho os estilos diferenciados dessa superfície? Venho aqui em Surface, escolho a minha superfície, botão direito nela, Surface Properties, e vou escolher aqui o meu Surface Style. Vou até movimentar um pouquinho aqui para o canto para que a gente possa ver. Eu tenho vários tipos de superfície. Vamos dizer que eu não quisesse ver os contornos. Coloco aqui, Border Only, Apply. Olha lá, sumiu os meus contornos. Quando que esse estilo é utilizado? Quando você está com um terreno muito grande, que exige muito do seu computador e você não consegue trabalhar. Porque vai por mim, pessoal. O Civil 3D vai consumir o processamento do seu computador, seja ele qual for. Por melhor que seja, você vai achar um projeto que consuma o seu computador. Vou mudar aqui de Border Only para contornos 2 metros e 10 metros background, que é o que a gente usava. Apply. Olha lá. Qual que é a diferença? Eu tenho a opção de Design, que é um pouquinho mais pesada do que a background, porque ela é um pouquinho colorida. Olha lá que interessante. Uma outra forma também de visualização. E eu tenho algumas mais interessantes aqui para baixo ainda. Vamos dar uma olhada nessa Elevation Banding? Apply. Ele vai demorar um tempinho. Olha lá, ele me dá um mapa temático, que é conhecido muito como arco-íris, pois eu tenho aqui as cores do arco-íris representando os contornos. Quanto mais longe do vermelho para os tons azuis, mais alto ele vai ficando. Então, do vermelho, laranja, amarelo, verde, um verde clarinho aqui, um azul claro, azul escuro, até um roxo. Então eu tenho aqui a minha superfície representada num mapa temático, muito interessante de se visualizar e de apresentar um objeto.
Se esse é o estilo escolhido, clique em OK e está aí a minha superfície sendo representada por essa forma, que é uma forma diferente, mas a superfície é a mesma. Agora, só para mostrar, vamos alterar o estilo do estilo. Olha que interessante isso. Vamos alterar algumas características dele. Clico aqui em Elevation Banding e vou escolher, por exemplo, 5:25 Design. Vou pedir para aplicar aqui. Eu posso modificar as cores desse contorno. Se eu não quero esse verde rosa aqui, vou escolher outro. Onde que eu clico? Clico nesse ícone aqui do lado, na setinha, e vou em Edit Current Selection. Clicando aqui, eu tenho como escolher as cores. Ó. Então, vou escolher aqui, contorno maior, que está em verde. Vou colocar, por exemplo, amarelo. OK. Contorno menor, vou escolher, por exemplo, azul clarinho. Lembre-se de usar cores claras, porque o seu fundo é escuro. OK, OK, aplicar. Aí a minha superfície mostrada de uma maneira diferenciada. Então você pode criar os estilos que você quiser para representar a sua superfície de uma maneira bem pessoal e você pode, por exemplo, padronizar até o formato de apresentação dos objetos da sua empresa. Nesta aula, nós conhecemos algumas formas de visualização de superfícies dentro do Civil 3D. Essas formas podem ser de 2 ou 3 dimensões e até envolver a questão de estilos, onde eu posso modificar a aparência da minha superfície sem modificar as características geométricas dela, padronizando da maneira que eu achar mais adequada aos meus projetos.